Podemos sentar. Irmãos, quem tiver com o celular aí, tiver com o Bluetooth ligado, por favor, desliga. É porque tá dando interferência aqui. Por favor, tá bom? Todo mundo tiver com o Bluetooth ligado, dá uma desligadinha porque tá dando interferência. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Aline, sou casada com o Wellington há 15 anos. E nós temos 5 filhos. Um que Deus recolheu, já está no céu. O meu mais velho está por aí. Cadê ele? Passou correndo para lá. O meu mais velho está por aí. E as minhas outras 3 Marias. Que uma das Marias está aqui hoje também. E sou da Paróquia Frei Galvão, do Grupo de Oração Santa Cruz, o mesmo da Kelly e do Zé aqui, que estão aqui com vocês. E, irmãos, o Adam me convidou, né, para dar essa segunda formação humana com o tema do joio e do trigo. E quando ele passou esse tema, eu falei, meu Deus, como que eu vou formar isso? Como eu vou pregar isso? Né? Como reconhecer e combater o joio que há em mim? Né? Então, nós vamos discorrer primeiramente a parábola, né? Vamos realmente aprender com a parábola do joio, e depois nós vamos trazer essa parábola para a nossa vida. Amém? Então, vamos lá. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 24. Parábola do joio e do trigo. Mateus 13, 24. Isso, 1.300 da Ave Maria. Amém? Deixa eu só conhecer um pouquinho vocês. Quem tem até 25 anos aí? Levanta a mão. Quem tem do 25 aos 35? E quem tem mais de 35? Aê. Agora, quem é casado? Levanta a mão. Amém. Já deu para eu ter uma base aqui. Então, vamos lá. O joio, capítulo 24. Amém, irmãos? Foco na palavra agora. Vamos lá. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais também tirar o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos, vocês já vêm de um caminho de espiritualidade, glória a Deus por isso, né? Foram imersos ontem em toda a espiritualidade. Foi-se falado que o reino dos céus é arrebatado à força, né? O reino dos céus é para quem, irmãos? Para os violentos. É para quem vive no marasmo? É para quem vive em cima do muro? É para quem fala assim, eu tenho medo de ser radical, não precisa de tudo isso? Não. Depois foi falado da oração, da adoração, não é isso? Né? Da união com Deus. E hoje o Adam trouxe isso de maneira mais prática, com a primeira formação. Foi isso, sim ou não? Né? Então, aqui,
nós vamos discorrer essa palavra e eu trouxe o significado, eu tirei a partir desse livro aqui, tá? É a Catena Áurea, não sei se vocês conhecem. É maravilhoso, é uma das minhas obras preferidas de Santo Tomás. Ele reuniu aqui o que os santos padres, né, os pais da igreja, falaram dos evangelhos. E esse aqui é o livro só do Evangelho de São Mateus. Então, tudo que eu estou discorrendo aqui está basicamente nesse livro, não foi tirado da minha cabeça, amém? É importante isso. A gente não pode falar nada da nossa cabeça, e sim o que a igreja ensina. Então, vamos lá. Então, tem um agricultor que semeou. E olha, vamos nos atentar. Qual é a parábola que vem antes do joio aí? Olhem aí na Bíblia de vocês. É o semeador. Então, Jesus ele ainda está falando do mesmo tema. Ele fala da parábola do semeador, fala da semente que foi semeada nos vários tipos de terra, mas só que ele também fala de uma outra semente, fora da parábola do semeador, com a parábola do joio, que foi semeada uma boa semente em terra boa, no campo. O campo aqui simboliza o mundo, não só a igreja, tá bom? Então, o campo é o mundo, e o agricultor é Deus. E Deus, ele semeia com a sua palavra, que é ele mesmo, Jesus Cristo, verbo de Deus feito homem, né? Verbo de Deus que se fez carne. E essa palavra penetra nos corações, que é a terra ali, mas só que vem o inimigo e semeia também o joio. Né? Aí, nós vamos discorrer aqui ponto por ponto para a gente não se perder aqui. Então, na hora, então ele semeia ali e fala assim: na hora, porém, e o inimigo é o diabo, né? É muito claro isso na parábola. O inimigo ele é o diabo. E ali Jesus semeia a palavra no coração, mas só que fala assim: na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Então, vamos entender primeiro as plantas. O trigo e o joio são duas plantas muito parecidas, muito parecidas. E o demônio ele é muito astuto, né? Mas só que ele somente consegue denegrir a criação de Deus, ele não consegue criar nada. Então, primeiro vem a verdade, Deus vem com a verdade, e depois o demônio semeia a mentira. Primeiro vem os profetas, aí depois vem o demônio com os falsos profetas. Depois vieram os apóstolos. E depois vem o demônio com os falsos apóstolos. E aí você tem várias heresias aí, né? Deriva várias heresias da igreja. E primeiro vem o Cristo e depois vem o anticristo. Então, o demônio, ele olha a criação divina, ele olha o que o Deus faz, ele percebe como que dá fruto, ele percebe como a planta cresce, ele não tem pressa para fazer as maldades dele. Então, ele espera a plantação estar inteiramente plantada e depois ele vem semeando o joio. Então, ele é astuto. Ele pega uma planta que se assemelha demais. Tanto a semente do joio quanto a planta mesmo que vai crescendo é muito parecida com o trigo. Então, isso confunde muito facilmente aqueles que são propensos a serem iludidos. E nós temos que estar muito atentos a isso aqui, né? Orai e vigiai, porque o demônio é como um leão a rugir. Ele fica só esperando a hora certa para dar o bote. Ele é um leão inteligente, ele não é qualquer leão. Então, ele espera ali todo o campo estar semeado para causar mais prejuízo ao agricultor, ou seja, para causar mais prejuízo à criação divina. E ali, ele semeia esse joio e, no começo, nós nem conseguimos discernir. Aquilo ali é uma semente de joio. Porque aqui continua, no versículo 26. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Então, quando os servos perceberam que o joio estava ali no meio do trigo, as duas plantas já haviam crescido. Né? Olha como ele é astuto. A gente não consegue ver o que ele faz logo de cara. E São João Crisóstomo ele vai falar isso, né? Então, esse joio engana muito facilmente aqueles que são fáceis de serem iludidos. Irmãos, os nossos tempos, os tempos que nós vivemos hoje, como é fácil de ser iludido. Gente, está tudo virado de ponta cabeça. Eles denegriram de tal ponto a inteligência humana
que o negócio está aqui. Eu estou vendo que a blusa dele é cinza, estão me falando que a blusa dele é verde. Eu estou falando, eu tenho que acreditar, porque eu não posso contrariar. É respeito à diversidade. Se ele se acha que está com a blusa verde, ele pode ficar com a blusa verde. E eu estou vendo que a porcaria da blusa é cinza. Gente, está todo mundo sendo iludido. Nós vivemos num tempo que foi combatido a inteligência humana de tal ponto que todo mundo está sendo iludido, seja em maior ou menor grau. Seja por uma ideologia absurda, como a ideologia de gênero, que eu estou vendo que é um homem. Se, portanto, é homem, tem o órgão genitor masculino. E eu estou falando que é mulher, e vice-versa. Se é mulher, tem o órgão genitor feminino. Mano, tá nítido. Tá nítido. Tá nítido. E as pessoas ainda estão sendo iludidas por isso, gente. Pelo amor de Deus. Agora, se nós estamos sendo iludidos por coisas assim que estão escancaradas, que são tão absurdas, imagine o restante. Imagine o restante. Nós somos homem e mulher. Nós somos criação divina, irmãos. Mas só que nós não somos qualquer criação divina. Nós não somos apenas uma montanha, um peixe, uma ave no céu. Nós não somos uma cachoeira, um oceano, com as suas profundezas, ou ali no rasinho com seus corais coloridos. Nós somos imagem e semelhança divina. Irmãos, não somos qualquer coisa. E o demônio, ele esperou, né, a criação se desenvolver, ao ponto de querer perverter o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a coroa da criação. Deus criou tudo e, por último, ele criou o homem e dá de presente o mundo para o homem governar sobre a terra. E, hoje em dia, nós chegamos num ponto que tem gente que está falando, a ideologia de gênero chegou a tal ponto que tem gente tatuando toda a cara, tatuando os olhos, falando que é um dragão, cortando a língua no meio, falando que é uma cobra, andando no shopping, vestido de cachorro, com o rabinho balançando, andando de quatro com o outro na coleira. Gente, o que é isso? Isso não faz sentido. Isso é uma total loucura. Então, se nós chegamos num ponto que as pessoas estão sendo levadas por coisas tão absurdas, tão surreais, que eu estou vendo que o cara é um homem, ele está falando que é uma mulher, e eu tenho que acreditar para respeitar a diversidade, é nítido, está escancarado. Imagine o que o demônio tem semeado no meu e no seu coração, fazendo parecer que é verdade, fazendo parecer que o joio é trigo, e a gente não está se dando conta e está crescendo junto. Está crescendo aqui dentro de mim e de você. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. E lembra que foi todo um caminho esse retiro, e foi muito falado da oração, sim ou não? Como que nós vamos discernir se é joio ou se é trigo? Somente através da graça divina. Somente através de olhos espirituais. Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus e nós nos comportamos como os filhos de Deus, que não basta apenas ser batizado e depois ir viver igual pagão lá no mundo, porque aí está mais parecido com os animais da terra do que com o homem e a mulher, que é a imagem e semelhança de Deus. Não basta. Temos que ser batizados e nós temos que viver a fé. Nós temos que viver a fé e nós temos que vivê-la com obras. Tem que ser uma fé palpável. Tem que ser uma fé que realmente gera intimidade com Cristo, que vai gerando frutos em nós. E conforme nós vamos crescendo nessa intimidade com Cristo, conforme nós vamos percorrendo um caminho de oração, que não é feito em 2 dias, em 1 semana, em 2 meses, é um trabalho para a vida inteira. Então, ali Deus vai dando a graça, por pura graça do Espírito Santo, da gente começar a discernir. Calma aí. Antes eu achava que isso aqui dentro do meu coração era trigo, mas agora eu estou vendo que é joio. Eu preciso arrancar isso da minha vida. Eu preciso extirpar isso da minha vida. E ali o homem espiritual vai percebendo, começa a julgar as coisas. Né? É o que São João Crisóstomo vai falar. Então, ele consegue julgar, ou seja, ele consegue discernir. Mas isso, ele só vai julgar todas as coisas quando ele chegar na perfeição cristã, que é a santidade. E quando chegarmos nesse ponto da perfeição cristã, nós já vamos estar prontos para ser recolhidos nos celeiros. Então, é um trabalho para a vida inteirinha, inteirinha, inteirinha. E nós temos que estar muito atentos com isso. Né? E depois, ali, no versículo 25, vamos lá.
Ó, na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Ou seja, o demônio vai, semeia na calada da noite, quando a gente não consegue nem perceber que ele está chegando, e depois ele vaza. Ele não fica ali. Para ele não dar indícios que está semeando joio no nosso coração. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em seu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais também tirar o trigo. Então, olha como Deus é prudente. Né? Quando eu li essa parábola, eu falava assim, nossa, mas se está semeado o joio no meio do trigo, os servos vão lá perguntar para o pai, vamos arrancar o joio? O pai fala, não, mas que absurdo, arranca logo essa porcaria e joga, queima. Né? E eu pensava desse jeito, por que vai deixar? E eu não conseguia entender. Por que vamos deixar o joio e o trigo crescer juntos? Agora vamos trazer essas duas plantas para dentro de nós. Amém? Então, ali cresce o trigo. Do mesmo caule que nasce o trigal ali, que produz os frutos, também nasce a palha. Né? E tem o joio, que é uma planta muito parecida, e a gente só consegue discernir o joio do trigo depois que ela começa a gerar frutos. Porque o joio o fruto do joio, ele é podre, ele não serve para nada. E o trigo não, o trigo produz um fruto que depois se torna pão, ok? Então, vamos pegar essas três coisas: o trigo, a palha e o joio. Né? Então, o Santo Agostinho vai falar, quem seria esse joio? Será que são os maus católicos? E depois ele responde, não são os maus católicos, são os hereges. E os maus católicos mais se parecem com a palha, que estão no mesmo caule que o trigo, mas só que a palha é seca. Não produz frutos. E o trigo não. O trigo é vivo e rende muitos frutos. E o joio são os hereges. Os que são os hereges, irmãos? São aquelas pessoas que estão ali dentro da igreja, mas só que eles começam a discordar de vários pontos da doutrina, começam a achar que sabem mais do que a Santa Mãe Igreja de 2000 anos, e eles começam a rebater alguns pontos da doutrina. Né? Aí você vê aberrações, hoje em dia, que vamos falar do diaconato para as mulheres. Mulheres têm que ser diáconas. Gente, o que é isso? Isso é uma aberração. Não deveria nem cogitar na nossa cabeça. Né? Esse negócio de que o sacramento da ordem para a mulher, não, porque Jesus Cristo ele veio no corpo de homem, ele não veio no corpo de mulher. E ele é o verdadeiro sacerdote, o único e verdadeiro sacerdote. E todos os outros participam do único sacerdócio, que é o dele, o único e verdadeiro sacerdócio. Então, não é para uma mulher ser sacerdote, nunca. Jamais, nunca houve isso na história da igreja. Né? Então, os hereges são esses. Eu não concordo com um ponto, aí eles começam mas só que eles não vêm vestidos de monstros e com chifrinho na cabeça. Não, eles vêm com uma lábia, com a conversinha mole, e vai falando, não, é respeito, é os direitos iguais, as mulheres têm que ser reconhecidas dentro da igreja. E começa ali com aquela conversa mole de serpente, enganando a Eva. E ali a serpente só vai se aparecendo cada vez mais quando a gente vê as aberrações que ela coloca dentro da Santa Igreja. Então, o que é isso? Então, os joios são os hereges. E por que Santo Agostinho vai falar que o Pai não permite com que os hereges sejam arrancados do meio dos católicos, que são os trigos? Porque olha como Deus é misericordioso, irmãos. Porque é possível que um herege se converta, sim ou não? Sim. Então, se eu estiver arrancando o herege do meio dos bons católicos e também dos maus católicos, que são a palha, eu estou ceifando a oportunidade dele se converter e se tornar trigo. Não é porque é joio que vai ser joio pelo resto da vida. Deus dá várias oportunidades. Então, por isso que Deus fala lá, deixai-os crescer juntos até a colheita, ou seja, até o dia do juízo. E no dia dos juízos os anjos virão, né, que são esses segadores, que os anjos vão vir e ceifando, vão vindo arrancar primeiro
o joio e amarrando os enfeixes e separando lá para depois serem queimados, e depois os trigos serão recolhidos e colocados no celeiro. Ou seja, aqueles que forem os bons católicos, os católicos autênticos, os católicos que vão render frutos, vão ser recolhidos no celeiro, no reino dos céus, na casa do Pai, porque lá há muitas moradas, moradas pensadas e sonhadas para que nós habitássemos nelas. Então, e também, há um tempo atrás, eu vi uma frase de um santo, não essa, né? Eu vou falar depois. Já ouviu falar aquela frase que vaso ruim não quebra? Aí a gente fala assim, a gente vê assim tantos bons sacerdotes partindo. Você fala, meu Deus, o Senhor está arrancando esse bom sacerdote do teu povo. A gente precisava tanto dele. E dá a impressão que aqueles que não são tão bons vão ficando. Né? E a gente vê várias pessoas extremamente ruins tendo uma vida tão longa, né? Chegando numa velhice e continuando uma velhice tão má. Né? Por exemplo, igual o George Soros. Mano, aquele velho é demoníaco. Por que aquele velho não morre? Cara, ele financia aborto, gente, no mundo inteiro. Ele investe milhões e milhões. Por que não morre? Porque, gente, Deus é muito misericordioso. Deus deixa que a vida dos maus isso é a frase do santo, né? Deus deixa que a vida dos maus se perdurem com esperança que, a algum ponto da vida, aquele mal vai se converter e se tornar bom. Olha o tamanho da misericórdia divina. E se fosse por mim e por você, cara, se eu pudesse, eu enfiava a bala na cabeça de todo mundo. Cara, então, olha como que Deus é bom. Então, por que ele vai permitindo, né, o joio ir crescendo? E dá a impressão que, às vezes, o joio faz mais barulho e parece que ele se sobressai mais do que o trigo, sim ou não? Nós estamos vivendo já nesse tempo, porque Deus está esperando eles se converterem. E o que eu e você temos feito com isso? Para isso acontecer? Será que a nossa vida tem sido testemunha para isso? Será que as nossas atitudes, será que nós estamos tendo uma vida de oração frutuosa? Porque os frutos que o trigo tem que render são frutos espirituais. Não são frutos palpáveis apenas. Nós também temos que render frutos palpáveis. Por exemplo, eu creio que aqui a maioria deve saber, eu vejo que já são pessoas de uma certa caminhada, que já conhecem um pouco da doutrina da igreja, que já tiveram algumas experiências com Deus, sim ou não? Né? Então, nós sabemos que a igreja ela é a favor das famílias numerosas, sim ou não? Sim. E até agora, eu tive 5 filhos. Um está no céu e 4 aqui na terra. Será que isso basta? É muito lindinho a Aline e o Wellington andando com suas 4 crianças aí na missa, adorando Jesus, mas será que isso basta? Será que é só isso? Né? O Abade René, que escreveu o Catecismo da Educação, ele fala que uma mãe que tem um filho e não educa ele na fé, porque a missão da mãe é transformar o menino em homem e o homem no eleito do céu, é melhor que ela nunca tivesse existido, porque no dia do juízo ela perecerá. Gente, quando eu li isso, aquilo doeu na profundeza da minha alma. Basta eu ter um monte de filho e não fazer um trabalho com afinco da minha vida inteira, como se fosse uma empreitada mesmo. Falar, Senhor, eu preciso fazer de tudo, aquilo que eu posso e o que eu não posso, porque o que eu não posso, a sua graça vai alcançar, para eu entregar todos eles para Deus. Não basta, irmãos. Não basta, porque a gente vê aí, às vezes, as mulheres tendo 10, 11, 12, 15 filhos, e os filhos todos perdidos, sendo abusados desde a infância, sendo violentados. Né? Violentados por tudo quanto é tipo de coisa, por músicas, por influências, por más amizades, por drogas, por outros adultos. Né? Então, não basta, irmãos. Eu tenho que ter filhos com responsabilidade e fazer de tudo para entregá-los para o céu, para transformá-los em homens, para transformá-los em mulheres completos, né? Para saírem da infantilidade. Porque criança, irmãos, a gente acha assim, a gente pega aquela passagem, né, que só entrarão no reino dos céus aqueles que tiverem coração como de criança, e a gente perverte a passagem. A gente acha que a gente tem que ser criança pelo resto da vida. Nós não temos. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que arrebatar o céu à força. Nós temos que produzir frutos, e frutos espirituais. Não adianta eu estar aqui com uma sainha bonita, com um monte de filho, e dentro da minha casa ser uma megera.
Não adianta eu querer dentro da minha casa ter o meu sossego. Deixa eu tacar os meus filhos na televisão para eles me darem paz e eles serem corrompidos por todo e qualquer tipo de idiota do YouTube. Porque as crianças estão virando idiotas por causa da porcaria do YouTube, gente. Né? E cada absurdo, cada absurdo. Aí vai lá o Felipe Neto, fica fazendo um monte de piadinha. Ah, vou comer bosta, vou comer bosta. Aí as crianças ficam explicando. Ah, sua boca está cheia de bosta. Adianta? Adianta eu querer ter sossego à custa da inteligência e da alma do meu filho estar sendo ferida pela porcaria do YouTube, pela porcaria da televisão, pela porcaria das ideologias que estão sendo incutidas nas escolas? Não adianta, irmãos. Eu tenho que produzir frutos e frutos espirituais. Eu preciso fazer com que essas almas sejam almas boas para alcançar o céu. Não pela minha força, que a Aline não pode nada, mas pela graça divina. E como que eu consigo isso? Através de vida de oração e estudo. Não adianta só rezar também. Nós temos que estudar e estudar muito. Então, para a gente chegar num ponto de idiotice, que a gente está vendo lá, que a blusa é cinza e todo mundo querendo empurrar a gente na blusa verde, a gente silencia por medo de ser massacrado depois. Então, eu tenho que estudar muito. Estudar muito o que os santos dizem, estudar muito o que a igreja ensina, estudar muito o magistério da igreja, estudar muito coisas banais, o português. A gente não sabe mais ler um texto e interpretar. Eu preciso estudar português. Eu estou precisando estudar português de verdade, não estou brincando, não. Português básico para eu conseguir ensinar da maneira certa para os meus filhos. Né? Porque, senão, vai ferindo a nossa inteligência de tal ponto que o que difere o ser humano dos outros animais é porque o homem é um ser racional. E estão arrancando a nossa capacidade de ser racional. Né? Então, eu tenho que estudar para fechar todas as lacunas que há em mim para eu conseguir formar bem eles. Né? Não adianta eu querer simplesmente andar por aí pagando de boazinha com um monte de filho do lado. Não adianta. O trabalho é muito mais árduo. Agora, pega esse exemplo que eu dei da minha vida e coloca dentro da vida de vocês. Não adianta, irmãos, a gente está na igreja todos os dias, rezando, pulando, cantando, hoje é a festa do fogo. Aí, depois, a gente sai da igreja e o fogo que a gente pula é o fogo do demônio, não é o fogo de Deus. Não adianta, porque Deus quer saber dos frutos espirituais. Não é somente a maneira que nós nos vestimos. Não é somente a quantidade de filhos que nós vamos ter, que eu creio que aqui muitos vão constituir família santa, sim. E não vão ter medo de gerar filhos para Deus, sim. Eu estou vendo essa geração crescer. Eu estou vendo a geração católica realmente germinando e dando frutos, irmãos. Mas não basta isso. Deus quer mais que isso. Ele quer aquilo que ninguém consegue ver aos olhos humanos. E por que ele fala, não vamos arrancar agora, deixe que cresçam? Porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aonde que o joio está crescendo dentro de nós e aonde a misericórdia dele tem que alcançar para esse joio ser transformado. Mas não adianta a misericórdia querer se derramar em cima de nós e a gente está com o guarda-chuva aberto, impedindo a misericórdia de Deus agir na nossa vida. Né? Nós temos que querer, nós temos que nos abrir. E nós temos que ter uma vida séria, uma vida íntegra, uma vida austera, uma vida de oração verdadeira. E não é vida de oração de quinta-feira no grupo de oração. Não é vida de adoração simplesmente no pós-comunhão na missa de domingo. Não, irmãos. É uma vida de oração constante, do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É a adoração todos os dias. Mesmo que eu não consiga, se eu conseguir ir, muitas vezes, ao Santíssimo Sacramento, adorá-lo, ali em espírito e em verdade, glória a Deus por isso. Mas, uma vez, tendo uma direção com um padre, ele falou, filha, se você não consegue ir no sacrário todos os dias, a oração ela se baseia no evangelho e na adoração. O terço, a meditação dos mistérios do terço, é a meditação do evangelho, irmãos. A gente tem que meditar, não é Ave Maria rezada da boca para fora. Tem que ser o evangelho sendo ali, incutido dentro do nosso coração e gerando frutos. E a adoração tem que ser constante. E ele falava, se você não consegue ir no sacrário todos os dias, se coloque de joelhos na sua casa e imagine o último sacrário que você visitou. Imagine o sacrário mais belo, como o dos arautos do evangelho, ou o mais simples, o mais pequenino, como de uma comunidade bem pobrezinha do interior de Ibiúna. Imagine aquele sacrário, o último que você visitou,
Ou aquele que você visitou e que você teve um momento profundo com Deus, mas faz muitos anos que você não vai nele. Imagine aquele sacrário e se coloque diante da presença de Deus e faça seu momento de adoração dentro da sua casa. Porque a adoração se baseia no evangelho e na adoração. E nós temos que estar ligados, irmãos, com o evangelho e com a adoração todos os dias. Para que nós possamos ir crescendo e nos tornando homens e mulheres maduros. E hoje em dia o mundo prega uma adolescência eterna. Isso é ridículo. A gente vê gente de 30, 35, 40, 45, 50, 55 querendo fazer papel de adolescente. Isso é ridículo. Eu conheço uma mulher, gente, que ela se separou do marido depois de ter 5 netos. E sabe qual foi a justificativa que ela deu? Ela gosta de tomar lá a cervejinha dela, de dançar aquelas músicas horrorosas, aquelas batidas daqueles, sei lá, se é sertanejo, se é forró, o negócio horroroso, aquelas batidas, gente. Aquilo é uma agressão para os ouvidos. Aquilo é para emburrecer de propósito o ser humano. Aquilo não é música, nem aqui nem na China. Aí a justificativa dela, depois de ter 5 netos, foi porque o marido não gosta de sair para dançar comigo nos barzinhos. Gente, pelo amor de Jesus Cristo! Gente, isso é ridículo! Então, nós temos que sair dessa adolescência eterna, gente. E vocês que são jovenzinhos, que são os mais novinhos aí por isso, a gente está com um homem de 40 anos fazendo papel de adolescente. Jogando videogame o dia inteiro. Gente, isso é ridículo! É ridículo! O cara está lá com um monte de filho e ele acha que ele pode ficar no Play 4, 5, 6, 7 mil o dia inteiro. Né? Então, ele não faz papel de homem. O homem ele tem que fazer o papel de Deus Pai dentro do lar. Não é qualquer papel, irmãos. Ele tem que espelhar as virtudes de Deus Pai dentro da casa. Ele não tem que ser um eterno adolescente. Não, para com isso. Para de perder tempo. A gente não tem tempo para perder. Eu estava lendo a Cátena e eu falava com meu marido. Eu falava, Wellington, as coisas de Santo Agostinho é tão profunda. A gente perde tanto tempo de não ler os escritos dos santos na nossa vida. Como a gente perde tempo, irmãos? Para de ficar vendo Instagram. Para de ficar vendo Facebook. Para de ficar vendo vídeo idiota no YouTube, que vai idiotizar você. Para de deixar os teus filhos de ficar vendo vídeo idiota no YouTube que está transformando eles em idiotas. É isso que está acontecendo. Para com isso, porque o reino dos céus é conquistado à força. Não é esse marasmo que o mundo está pregando, não. Em vez de ler o YouTube, lê a Cátena Áurea. Ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Tem de graça na internet, irmãos. Tem um vídeo, tem um site em espanhol lá. Coloca lá, Cátena Áurea em espanhol. Vai aparecer o vídeo, aí você... Ah, mas eu não sei espanhol. É só clicar ali no Google Tradutor que o Google traduz para você. Vamos parar de desculpa. Né? Gente, isso aqui é de uma profundidade tão grande. A cada 4 versículos... Deixa eu só abrir aqui para vocês terem um pouquinho da noção do que é isso aqui. Os versículos do 24 ao 30. E isso aqui são os escritos dos santos. São Jerônimo, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, somente sobre esses 4 versículos aqui. Tem isso de todos os evangelhos, até aqui. Então, é uma riqueza sem igual. Para de perder tempo. Porque a gente vai prestar conta desse tempo que a gente passou perdendo. Nós vamos prestar conta. E... ali, uma coisa, quando eu descobri, eu fiquei, nossa, cara, para vocês verem como eles querem idiotizar a nossa geração. A nossa geração é a geração mais burra que já pisou pela face da Terra. E a gente nós nos achamos os melhores, os mais tecnológicos, os que têm o conhecimento na palma da mão, aqui, no smartphone. Gente, nós somos os mais burros. Sabe quantos anos Pedro Álvares Cabral tinha quando ele veio na embarcação para o Brasil? 18 anos de idade. 18 anos de idade, ele não era um moleque.
Ele era um homem formado e ele estava entrando numa caravana e ele sabia que a chance dele morrer era gigantesca em alto mar. Ele estava andando sem rumo, ele nem sabia onde ele ia chegar. Ele estava em busca de novas terras. E a chance daquelas caravelas afundarem era gigantesca. É tanto que a porcentagem de caravelas que chegou no Brasil foram pequenas, que a maioria ficou no meio do oceano. E você acha que foi só para achar o pau-brasil? Você acha que ele sabia que tinha pau-brasil aqui? Você acha que ele sabia que ele ia encontrar Minas Gerais cheio de ouro para roubar? Não, irmãos. Era um homem que ele queria desbravar o mundo. Ele queria conquistar novas terras, mas para Deus. É tanto que a primeira coisa que foi feita foi cravar uma cruz aqui e celebrar uma missa. Ele queria almas para Deus. Ele não queria pau-brasil, ele não queria ouro. Isso foi tudo mentira que contaram para a gente dentro da escola. Para quê? Para emburrecer, para rebaixar o nosso nível de consciência. E agora a gente tem que lutar para sair disso. Eu estou lutando todos os dias. E vocês? Vocês vão lutar? Ou vocês vão engolir todas as mentiras que nos enfiaram de goela abaixo? Nós não podemos mais ser adolescentes. Eu estou falando isso para vocês. Estou falando isso para você, Gabriel. Você tem quantos anos? 15. Gente, eu dou glória a Deus pela vida desse menino. Porque eu vejo ele muito mais homem do que os caras de 35 por aí. Né? Então, é isso. Então, nós não podemos deixar... A gente não pode se tornar uma palha inútil e seca, que não gera frutos. Mas frutos espirituais. Frutos que só Deus prescuta o nosso coração e sabe do que está acontecendo. A gente não tem que se mostrar para os outros. Porque isso é vaidade, isso é vanglória. Isso é joio semeado no meio do trigo. E esse joio rouba a graça de Deus em nós. Eu não estou nem aí para o que os outros pensam e acham de mim. Eu tenho que ser assim. A única opinião que me importa é o que o meu Senhor está achando de mim. É isso, irmãos. É isso. É frutos que o demônio não consegue arrancar, porque está enraizado, está dentro do nosso interior. Amém? Amém? Quanto tempo aí? Já deu? Não, tem mais uma. Não, é porque você começou a tocar, eu falei, meu Deus, acabou meu tempo. Então tá bom. Então tá, glória a Deus. Então, ali, uma das meditações que nós vamos fazer, depois da pregação. O que eu tenho sido? Tenho sido trigo, palha ou joio. Amém? E como que nós reconhecemos, irmãos? Pelos frutos, ok? Então, vamos lá para Gálatas 5:19. Pelos frutos. Amém. Deixa eu beber um pouquinho de água. Tá, beleza. Então, vamos lá. Eu ia só ler a parte dos frutos aqui, os frutos da carne e os frutos do Espírito, mas eu creio que essa passagem é tão profunda e vem tão de encontro com tudo que foi pregado até aqui que eu vou ler ela inteira. Então vamos lá, versículo 13. 5:13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros.
Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns dos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Irmãos, não abuseis da vossa liberdade. O Adam pregou isso aqui ontem, sim ou não? Ele explicou a diferença de liberdade e libertinagem. Então, sim ou não? Ele não explicou? Então, a liberdade, irmãos, Deus deu o que para o homem? O livre arbítrio, ok? A capacidade de escolha entre o bem e o mal. Mas quando nós escolhemos o mal, automaticamente nós estamos nos escravizando ao pecado, aos vícios. Nós estamos nos rebaixando no nível inferior ao dos animais, irmãos. Porque os animais, ele não tem alma para pecar. Um animal, quando mata o outro, ele não está cometendo pecado nenhum, porque ele não tem alma. Mesmo se seja outro semelhante, da mesma espécie, da mesma raça. Mas nós temos alma, irmãos. E quando nós nos deixamos escravizar pelos vícios, a gente se torna pior do que os animais. Nós chegamos a ser semelhantes aos demônios. Isso é muito triste. Aí a gente vê pessoas aí que, médicos, que juraram proteger a vida, que já fizeram milhares de abortos. Ele já está se assemelhando a um demônio. Não parece mais gente. Mas só que a graça de Deus é tão profunda que a gente vê a história de médicos que depois que inventaram o aparelho de ultrassonografia, que viu como o bebezinho sofre dentro da barriga da mãe sendo abortado, eles se converteram, irmãos. Aquele demônio se converteu. E ele foi objeto de graça para lutar contra o aborto no mundo inteiro. Olha o tamanho da misericórdia divina. A nossa mente não é capaz de compreender. Não é capaz. Né? Então, e quando nós usamos a liberdade para escolher o bem, para escolher a vontade de Deus, que é perfeita, que é santa, que é pura, porque Deus quer o meu e o seu bem. Você acha que Deus te gerou dentro do ventre da sua mãe para te querer mal? Você acha que Deus te criou para você ir para o inferno? Não. Ele te criou sonhando já com o momento de encontrar com você lá no céu. Para te abraçar, para te acolher e para falar: esse é o meu filho muito amado. Coloca a veste, coloca anel, coloca a sandália, porque nós vamos dar uma festa aqui hoje, porque esse meu filho veio para mim. Foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Deus te gerou. Não foi para nada menos que isso. E nós temos que fazer com que a nossa vida seja digna. Nós temos que fazer jus aos projetos divinos na minha e na sua vida. Porque Deus criou o homem para o céu. Deus criou o homem para a perfeição. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. E nós fomos criados para sermos outros Cristos nesse mundo, irmãos. Se você é um cristão batizado, a sua missão é essa: ser outro Cristo nesse mundo. Cristo quer dizer ungido. Nós somos ungidos por Deus, ungidos pela igreja, para sermos outro Cristo, irmãos. Isso não é pouca coisa. Mas do que adianta Deus ter um projeto e nós não correspondermos ao projeto dele? Não adianta. Nós temos que querer, nós temos que lutar e nós temos que nos aprofundar em Deus através da oração e do estudo, para que o projeto dele seja realmente colocado em prática, porque ele respeita a nossa liberdade. E quando nós aderimos ao projeto dele na nossa vida, nós estamos sendo verdadeiramente livres. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? E ali, ele continua, né? Digo, no versículo 16: digo-vos, pois, deixai conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns dos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Aí, em outra passagem, São Paulo vai falar: eu pratico o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Porque, irmãos, dentro de nós há as concupiscências, há a inclinação ao mal, ao desejo pelo pecado, aos vícios enraizados, né?
O vício da inveja, da gula, da ira, da vanglória, da vaidade, da luxúria, aos vícios, da tristeza, aos vícios enraizados dentro de nós. E por isso que muitas vezes nós praticamos o mal que nós não queremos. E nós não temos forças para fazer o bem que queremos, irmãos. Porque a carne é o pior inimigo a ser vencido. Nós temos que lutar contra ela todos os dias. Contra a nossa preguiça. Quantas vezes a gente não faz o bem que a gente quer por causa de preguiça, gente? Eu me coloco nisso aqui. Quanto tempo eu perco? Quanto tempo? E ali e como que a gente vai conseguir combater a carne? Através da oração e do estudo. Porque a nossa inteligência já foi denegrida de uma tal maneira que se a gente não buscar a verdade, a gente nem vai saber o que é verdade. A gente está comprando um joio achando que é trigo, irmãos. E a gente está dando glória a Deus, a gente está dando pulinho por aí. Isso é muito triste. Muito triste. Por isso que nós temos que estar debaixo da graça. E para a gente conseguir estar debaixo da graça, a gente tem que nos esforçar. Imagine que a graça é uma grande cachoeira. A água da cachoeira é gelada, gente? Sim ou não? Sim. Você acha que é fácil ficar debaixo de uma cachoeira? Você já imaginou a pressão que vem a água? Você já imaginou os vergões? Pensa, um jato de VAP. Quando eu era criança, que a gente lavava quintal, a gente jogava VAP um no outro, assim, nos primos, para ficar os vergões na perna, irmãos. O jato de VAP deixa vergão na perna. Imagina um jato de uma cachoeira. Você acha que é fácil? Você acha que não dói? Você acha que não é gelado, que não incomoda, que não gera um desconforto à carne, ao corpo? Que quer o quentinho, quer o sossego, quer um colchão macio, quer um colchão de bolas, um travesseiro de plumas de ganso? Irmãos, dói, incomoda, gera desconforto. Mas como a gente consegue? Através da oração e dos estudos. Dos estudos para a gente realmente ver qual é a vontade de Deus. E da oração para que a gente vá cada vez mais se parecendo com o Cristo. Nos tornando outros Cristos. É isso que nós temos que ser, outros Cristos deste mundo. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus, Ele pede alguma coisa que nós não consigamos? Não. Se Ele pede, se Ele está pedindo a santidade para mim e para você, é porque é possível. É porque é capaz. E Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que a nossa carne vai tender para o outro lado. Mas Ele sabe que se a gente se esforçar para se manter na graça, irmãos, Ele sustenta. Ele gera os frutos em nós. Você acha que o trigo se planta lá na terra? Ah, eu vou sair andando a sementinha, cria perzinho, vai andando lá, cava um buraquinho, se planta. Aí você acha que a semente faz a chuva descer do céu, molhar a terra, germinar, e o fruto vai crescendo, crescendo, as folhinhas vão aparecendo? Você acha que o trigo faz isso sozinho, irmãos? Não. Se o trigo cresce e gera frutos, é porque Deus quis. Deus mandou a água para o Espírito para que aquele trigo crescesse e fosse frutuoso. Aleluia. Então, não é impossível. Vamos nos colocar debaixo dessa água que é o Divino Espírito e vamos permitir com que esses frutos de conversão de verdadeira sejam gerados dentro do nosso coração. Amém? Amém. Através de uma vida de oração autêntica. Não importa. Comece. Lembra lá do exemplo que o Onder falou, do Dom Futoshi? Que ele começou com meia hora de oração e depois ele foi se estendendo. Se você não consegue começar com meia, começa com 5 minutos. Mas comece. E seja fiel. E você vai ver que a própria graça vai te puxando para que esse tempo de oração se estenda. A própria misericórdia divina, irmãos. E quando a gente vai se assemelhando a Ele, a gente consegue fazer obras maiores do que a dele. E a gente vê isso na vida dos santos. Eu vejo isso claramente na vida de São Pedro de Petreutina, que é um dos meus santos de devoção. Olha os feitos daquele homem. Gente, ele tinha um dom da bilocação. Na guerra, ele apareceu na frente de um avião no céu. E impediu. Imagine lá, os pilotos acharam que era um fantasma, claro. Na frente do vidro do avião, e eles não conseguiram bombardear a cidade. Porque isso foi possível, porque já não era Pio, era Jesus ali. Fazendo obras maiores do
que é de Cristo, porque Cristo não entrou na frente de avião nenhum. E não impediu bomba nenhuma nos 33 anos que ele viveu aqui, mas São Pio fez isso. Por graça divina, Deus. Por graça divina. Então, se Deus... Eu não sei, sinceramente, eu acho que Deus me pede para ser uma santa como aqueles camponeses. Eu estava vendo uma aula, eu estou fazendo um curso do Centro Hugo de São Vítor, que o professor contava um exemplo de um homem, né, de um dos alunos dele que se sobressaía aos outros. E ele via que o esforço que aquele aluno fazia era fora da curva. Era assim, algo impressionante. Ele trabalhava muito, ele estudava muito, ele rezava muito. E ele olhava para o aluno dele e ele falava assim: meu, como que você consegue fazer tanta coisa? Eu não consigo entender. Como que você faz tanta coisa? Aí ele falou assim: é por causa do exemplo que eu tive do meu pai. Nós éramos uma família, se eu não me falha a memória, de 5 irmãos. O meu pai, ele trabalhava no canavial. E o meu pai, ele era inteiro em tudo aquilo que ele fazia. Ele acordava bem cedo e ele rezava o terço com a família. Primeiro, antes de sair para o canavial. E ele rezava o terço todos os dias conosco. E ele falava: pronto, agora a minha missão com a minha família está cumprida. Agora eu posso ir para o canavial trabalhar. E o serviço no canavial é um serviço muito pesado. Conforme ele puxava as folhas da cana, aquilo ia cortando. E a mão dele era todinha machucada. E formava uma mistura de sangue com terra nas mãos dele. Porque ia cortando todos os dias saía sangue na mão do meu pai. E quando ele chegava em casa, exausto, cansado do trabalho, mas o meu pai, ele trabalhava louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo trabalho, agradecendo a Deus pela oportunidade de colher aquela cana para sustentar os filhos. E ele chegava em casa com aquela mistura de sangue com terra nas mãos. E a primeira coisa que ele fazia era se ajoelhar e ter um momento dele de oração. Ele falava assim: pronto, agora eu tive o meu momento de oração, agora eu posso ter o meu descanso. Aí ele ia para fora da casa, aí derramava com um baldinho, né, com a cumbuquinha, porque a água era buscada em açude. E ali ele lavava as mãos e saía aquele caldo do sangue com a terra das mãos dele. Depois que saía o caldo, ele falava: pronto, agora eu posso descansar, porque eu já cumpri a minha missão com a minha família, com o meu trabalho, com o meu Deus. Irmãos, vocês têm dúvida que esse homem é santo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Talvez Deus esteja chamando a gente para ser santo de canavial que ninguém vai ver. Nós não vamos estar nos altares com o nosso nome estampado e com grandes feitos para recordar como uma bomba sendo impedida por um monge franciscano na frente de um avião. Mas Deus está nos chamando a ser santos. Aleluia. Amém? E se Ele pede, irmãos, Ele dá a graça. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Né? Então, se Ele está pedindo, irmãos, é porque Ele nos dá os meios. Mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que querer. Agora vamos continuar aqui, como a gente disser, se a gente está sendo trigo, ou joio ou palha. Vamos lá. Versículo 18. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre vós. E aí, irmãos? Quais têm sido os frutos que nós estamos produzindo?
Há um tempo atrás eu li essa passagem e chega me doeu o coração. Eu falei, eita lasqueira, tá parecendo que eu estou produzindo mais frutos da carne do que do Espírito. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou uma pessoa de temperamento quente, muito irada. E quando eu olhei aqui, que os frutos da carne é inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que me converter. Eu preciso me converter, é urgente. E quando eu li um pouquinho mais à frente, ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Aí eu falei, eita Deus, como eu preciso de temperança. Me ajuda aí. Me ajuda, porque eu preciso ser uma mulher temperada no Espírito. Irmãos, Deus conhece a minha miséria e a minha fraqueza. Ele sabe onde eu erro. Ele sabe onde eu pego todos os dias. E é por isso que eu tenho que estar com Ele. Que somente na graça e na força do Espírito eu vou ter força para transformar esses frutos da carne em frutos do Espírito. Para transformar o joio que há em mim em trigo com um fruto saboroso ao paladar do Pai. Do Pai que me criou com tanto amor. Né? E ali, né, vai falar da impureza, da fornicação. Gente, Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu com os pastorinhos, ela falou que chegaria um tempo que praticamente não existiriam mais almas puras. E infelizmente nós chegamos nesse tempo porque tudo sexualiza tudo. As roupas, as músicas, os programas, os filmes, as piadas. Às vezes a gente é até um católico bom, mas às vezes alguém faz uma piadinha de duplo sentido, a gente dá risada, irmãos. A gente acha engraçado. Nós chegamos nesse tempo que praticamente não existe mais almas puras e a gente tem que lutar pela pureza todos os dias. Puros de coração herdarão o reino dos céus. Amém, irmãos? Então, vamos pedir a Deus essa graça. Pedir a Deus essa graça de produzir os frutos do Espírito e não os da carne mais. Né? A inveja é um pecado que a gente praticamente não confessa. Eu falo isso porque eu vim da boca de um padre. Gente, a inveja é você ficar triste pela alegria do outro. Né? Aqui, às vezes, Rodolfo está ministrando aqui de maneira linda. E o meu coração está lá com inveja. Caramba, eu queria falar na frente ministrando. Nem da igreja, irmãos. Não estou falando da inveja do carrão, da mão, não. Estou Rodolfo ministrando. Né? E isso é um pecado gravíssimo. Eu tenho que olhar para o Rodolfo ministrando e falando, glória a Deus. Senhor, dobra a unção dele, usa ele mais. Faça com que o dom dele atinja vários corações. Nós temos que combater todos esses vícios dentro de nós, porque estão aqui, estão enraizados. Não adianta a gente falar que não está porque está. Não adianta. Né? Então nós temos que combater. Combater. E eu peço que vocês se levantem e peçam a Deus essa graça. Basta a Deus esse Espírito que é capaz de transformar joio em trigo. Fala, Senhor, eu não quero chegar no final da minha vida, no dia do juízo, e te apresentar um joio. Frutos podres, frutos maus. Eu não quero ser uma palha, meu Senhor. Uma palha seca que não gerou vida. Uma palha que não rendeu nenhum bom fruto para ti. Eu quero ser trigo, Senhor. Eu quero produzir frutos saborosos, doces ao teu paladar, Senhor. Eu quero encher a tua boca com os frutos produzidos, mas para isso eu preciso da tua graça. Para isso eu preciso da tua misericórdia, porque o Senhor conhece a minha fraqueza. O Senhor sabe que muitas vezes eu pratico o mal que eu não quero e eu não consigo fazer o bem que quero, Senhor. O Senhor sabe de onde eu preciso de ti. O Senhor sabe aonde eu tenho caído. O Senhor sabe aonde eu tenho pecado. O Senhor sabe aonde eu tenho falhado. O tempo que eu tenho perdido. Todas as vezes que eu não tenho orado, o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as vezes que eu não tenho comungado e comungado de verdade. Uma comunhão que gera adoração, que gera unidade contigo, Senhor. O Senhor sabe